Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei, Rei, Rei. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é um domingo muito rico de significados. No calendário litúrgico, hoje se celebra Jesus Cristo, o Rei do Universo. Aleluia, dou ao Cristo Rei. Aleluia, damos a Jesus Cristo, o Rei do Universo. Hoje também, como já foi dito, é o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, uma data importante de reflexão e de continuidade de uma luta histórica pela superação do racismo, pela superação da intolerância religiosa e numa linguagem que nos diz respeito na igreja, pela superação do pecado do racismo, que nós enquanto igreja podemos usar essa linguagem mais bíblica, reconhecendo que o racismo é uma expressão do pecado. E em Jesus Cristo, Rei do Universo, no reinado de Jesus, Rei do Universo, não deve haver espaço para o pecado do racismo, assim como não deve haver espaço para tantas outras expressões do pecado. Porque o pecado é errar o alvo, é errar o sentido da vida, o sentido que deve estar no amor de Deus, o sentido que deve estar na comunhão, na fraternidade. E o racismo é uma expressão que fere a fraternidade, que fere a comunhão, que fere a justiça, que fere a vontade de Deus. Por isso podemos dizer como igreja que neste dia 20 de dezembro, o que temos a dizer especialmente enquanto igreja é que somos chamados pelo Rei Jesus a não só não praticarmos o racismo, mas somos chamados a participar das lutas pela superação do racismo. Como aprendemos com o movimento negro, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, é preciso não se omitir diante das lutas da nossa sociedade, como foi muito bem dito, ainda é uma sociedade herdeira do processo de escravidão, de uma colonização escravocrata, que colocou o negro no lugar de objeto de exploração, de tortura, de morte, colocou tudo que era do negro num lugar, às vezes até demonizado, como acontece com as religiões de matriz africana, como já aconteceu com a capoeira, com o samba. Durante tanto tempo foram expressões da cultura perseguidas, proibidas, rejeitadas. Algumas delas já são aceitas, valorizadas, né, com as expressões culturais que eu falei, a capoeira, o samba, mas ainda vemos muitas expressões de racismo na nossa cultura. Na questão religiosa, por exemplo, o tratamento que, inclusive, infelizmente, até igrejas cristãs dão às religiões de matriz africana, muitas vezes um tratamento desrespeitoso, violento, como já tratamos aqui em outras oportunidades, é a expressão de racismo. E o Rei Jesus nos chama a vencer essas expressões de racismo, assim como tantas expressões que estão aí colocadas na nossa sociedade, nos presídios, nas periferias, no mercado de trabalho, e tantas outras expressões cotidianas que nós, como foi lembrado aqui na liturgia, somos chamados a reconhecer Jesus como Rei de um reino onde não cabe o racismo, onde não cabe a discriminação racial, onde não cabe nenhum tipo de injustiça. E hoje celebramos esse Rei Jesus de um reino muito diferente deste que está colocado aí na nossa sociedade. Mas eu quero dizer também que hoje tem mais um significado especial para mim, inclusive, que hoje também, 20 de novembro, é aniversário da minha mãe, Solange, né, como já cantamos aqui, feliz aniversário junto com os seus. Também é motivo especial de alegria para mim, de louvor e gratidão a Deus pela vida dela, uma pessoa tão decisiva e especial na minha vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Também louvamos a Deus por isso. E o
o salmo desta manhã, nesse domingo do Jesus Cristo, Rei do Universo, que é o domingo que encerra o calendário litúrgico. Hoje, neste domingo do Jesus Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico, caminhamos até aqui, e no próximo domingo começamos um novo ano litúrgico. No próximo domingo é o primeiro domingo do Advento. Advento que é um tempo de espera, de preparação para o Natal. São 4 domingos de Advento que vamos vivenciar a partir do próximo domingo até o Natal. E hoje se encerra o ano litúrgico com essa celebração de Jesus Cristo, Rei do Universo. E o salmo de hoje foi proposto como tema, é o Salmo 46. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias para lermos juntos mais uma vez. Já foi cantado, inclusive, mas vamos ler juntos. O Salmo 46 é um salmo muito profundo, muito que fala ao nosso coração, que fala aos nossos momentos de angústia, de dificuldade, de turbulências da vida. É um salmo muito especial. O Salmo 46, na minha Bíblia o título é Deus está conosco. Ele diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, defensor sempre alerta nos perigos. Por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar, se as águas do mar estrondam e fervem, por sua fúria estremecem os montes. Javé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. O correr das águas alegra a cidade de Deus. O Altíssimo consagra a sua moradia. Deus está em seu meio. Ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. Povos estrondam, reinos se abalam, mas Ele ergue sua voz e a terra estremece. Javé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Venham ver os atos de Javé, os assombros que ele fez na terra. Acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra os arcos, despedaça as lanças e ateia fogo nos carros. Rendei-vos e reconhecei, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra. Javé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Amém. Jesus Cristo, irmãos e irmãs, o Rei do Universo, é esse Deus que caminha conosco, que está conosco aqui hoje, nessa manhã. É esse Deus que caminha conosco a cada dia de nossas vidas. É esse Deus que é refúgio e força para nós. Esse Deus que é nosso defensor e que está sempre atento às situações de ameaça pelas quais passamos. É um Deus presente, um Deus atento, um Deus companheiro, inclusive mais ainda nesses momentos de perigo e ameaça que o Salmo descreve com tanta beleza, quando fala que se as montanhas se abalam no seio do mar, se as águas do mar estrondam e fervem, e por sua fúria estremecem, Deus está conosco. Ele é nossa fortaleza, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que se revela em Jesus. É esse Deus que está em nosso meio. É esse Deus que é a nossa fortaleza, o nosso sustento, até mesmo quando o nosso corpo se abala, quando o nosso corpo estremece, quando nós sentimos as nossas forças se esvaindo, seja pela idade, seja por uma enfermidade, seja por angústias que enfrentamos na vida. É esse Deus que nessas horas se achega e nos fala, como diz a música, se achega perto de nós e nos fala: eu sou contigo, eu estou contigo neste momento de tremor, eu estou contigo nesse momento em que o corpo se abala e se sente enfraquecido,
Eu estou contigo e sou a tua fortaleza, e sou a tua rocha, e sou o teu amparo. É esse Deus, irmãos e irmãs, que é o Jesus Cristo, Senhor do universo, que é Senhor das nossas vidas, que nos convida a aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e que quer caminhar conosco a cada dia, sendo a nossa fortaleza, sendo a nossa rocha, sendo o nosso defensor. Esse salmo tem uma beleza porque ele diz que Deus é fortaleza, lembrando a ideia das muralhas de Jerusalém, as muralhas que protegiam das ameaças que vinham de fora. E esse Deus também está dentro da cidade, como diz o versículo 6 em diante. Deus está em seu meio, ela é inabalável, a cidade é inabalável. Quando ele diz antes no versículo 5, o correr das águas alegra a cidade de Deus, o Altíssimo consagra a sua moradia. Deus não só pode ser representado por aquelas muralhas que protegem das ameaças externas, mas ele também é esse correr das águas por dentro da cidade. As águas dentro da cidade naquela época era a garantia de que não ia faltar alimento, porque os animais se alimentavam dessas águas, as pessoas se alimentavam dessas águas, as pessoas dependiam dessas águas para manter a cidade limpa e saudável. Então é esse Deus que nos protege das ameaças de fora e nos protege também das ameaças que às vezes vêm de dentro de nós, as tentações, as nossas inclinações ao pecado. Esse Deus, ele está em nós, não só entre nós e ao nosso redor, mas está em nós como esse rio. Deus está em nós como esse rio do Espírito Santo que flui em nós e renova a fé, e renova a esperança, e renova em nós a coragem para enfrentar as dificuldades da vida. E está em nós e nos consola nos momentos de tristeza, está em nós e nos dá discernimento para tomarmos as decisões corretas diante das situações da vida. Esse é o Deus, Jesus Cristo, Senhor do universo. Um rei muito diferente, um rei diferente dos reis da história, porque não é um Deus que se serve do povo e explora o povo para regalias próprias, mas é um Deus, um rei, como fala Jeremias, que pratica a justiça, como diz Jeremias 23 no versículo 5. Vejam que vão chegar dias, oráculo de Javé, em que eu farei brotar para Davi um broto justo. Ele está falando de Jesus, broto de Davi. Ele reinará como verdadeiro rei e será sábio, pondo em prática o direito e a justiça no país. Em seus dias, Judá estará salvo e Israel viverá em paz. E a ele darão o nome de Javé, nossa justiça. O profeta Jeremias aqui também já estava falando de Jesus, desse rei que é Jesus, desse rei que reina com sabedoria, que pratica o direito e a justiça, e vem para trazer paz, e vem para ser a nossa justiça. É esse Deus, é esse Jesus que é o nosso refúgio, é esse Jesus que é o nosso quilombo. Lembrando que o papel dos quilombos na história do povo negro como um espaço em que as pessoas que fugiam da escravidão, fugiam das correntes, fugiam dos pelourinhos, dos açoites, das mortes, dos maus tratos, iam se refugiar nos quilombos, e ali nos quilombos iam viver uma vida nova, uma vida de partilha, uma vida de acolhida de quem chegava, também saindo da escravidão, saindo do sofrimento. Lembre que o povo de Deus, irmãos e irmãs, a experiência fundamental do povo de Deus foi a experiência de um povo que estava escravizado no Egito. Era um povo que sabia o que era escravidão.
o sofrimento, a exploração, e que clamou a Deus. E esse Deus que se revelou em Jesus Cristo, Rei do Universo, é esse Deus que ouviu o clamor do povo escravizado e desceu para libertar aquele povo, e desceu para levantar Moisés e libertar aquele povo da escravidão do Egito. E assim o fez, e libertou o povo, e conduziu o povo pelo deserto até uma terra prometida, onde jorrava leite e mel. Esse Deus é um Deus libertador, que não se alegra com a escravidão, mas que age para libertar os escravizados e que esses possam ser acolhidos nos quilombos, nos espaços de acolhida, nos espaços de resistência, nos espaços onde se prepara um tempo de liberdade, um tempo novo. Por isso podemos dizer que Jesus e o nosso Deus é o Deus que é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é nosso quilombo. É esse Deus que nos acolhe, que nos protege, que nos ampara, que nos socorre e que nos guia a um tempo de liberdade, a um tempo de fraternidade, a um tempo novo. E esse Deus que é Senhor das nossas vidas, Senhor da história, Rei do Universo, Ele é muito bem descrito pelo apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, em que Paulo vai mostrar como Jesus, além de ser o Rei da história, Rei das nossas vidas, o Senhor da igreja, o Senhor da humanidade, esse Jesus Cristo é Rei de todo o universo. E Paulo descreve isso no texto, nessa carta, com muita beleza, quando ele diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, anterior a qualquer criatura, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele, para ele, Jesus. Ele, Jesus, existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é também a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, para em tudo ter a primazia. Porque Deus, a plenitude total, quis nele, em Jesus, habitar, para por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Esse texto de Paulo, irmãos e irmãs, fala com muita beleza da grandeza e da amplitude desse Jesus, Rei do Universo. É nesse Jesus que nós cremos, que se fez humano como nós, que não se apegou à sua condição divina e não ficou apenas no mais alto dos céus, mas que se fez um de nós. Como vamos celebrar o Natal, nasce uma manjedoura, sem moradia certa, nasce fugindo para não ser morto, foi para o Egito para fugir da mortandade do povo de Israel. Nasce uma manjedoura no meio dos bichos, debaixo das estrelas. É esse o Rei Jesus que nós temos, esse Rei que reconcilia o pó do chão com as estrelas, que reconcilia todos os povos, as coisas invisíveis e visíveis. Esse Deus glorioso, Ele se fez humano como cada um de nós, e se fez um humano simples, e se fez cego, e se fez um homem que deu a sua vida na cruz para nos trazer salvação. Um homem que na cruz, entre dois criminosos, assim diz o texto, aconteceu o seguinte: um dos criminosos insultava Jesus, como encontramos em Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos crucificados insultava Jesus, dizendo: não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro,
o repreendeu, dizendo: nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, irmãos e irmãs, Rei do Universo, por nós enfrentou a cruz. E lá na cruz, quando voltamos um pouco no versículo 33, nós encontramos o seguinte: quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sofrendo as piores dores na cruz, sendo o Rei do Universo, diante daquele sofrimento, ele diz isso: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Que rei é esse, irmãos e irmãs? Que rei é esse capaz de se despojar a ponto de enfrentar uma cruz entre criminosos para nos trazer salvação? Que rei é esse que no maior sofrimento é capaz de liberar uma palavra de perdão e reconciliação? Que rei é esse que nos ama até o fim e que mesmo diante daquele ladrão, daquele criminoso, que o reconhece como Jesus, ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É esse Rei Jesus, Rei do Universo, que se oferece para nós, que se oferece para que nós possamos crer nele e colocar a nossa vida nas suas mãos. Esse Rei que deu a vida por nós e que, ao dar a sua vida, quer nos oferecer salvação e uma vida nova, e uma vida com ele, uma vida de comunhão, reconciliação e redenção. Que possamos reconhecer Jesus, irmãos e irmãs, como esse criminoso que estava ao seu lado na cruz e viu Jesus crucificado ao seu lado. Ele não viu ainda Jesus ressurreto. Jesus ainda não tinha ressuscitado ainda. Mas aquele criminoso viu Jesus crucificado, despojado de todo o poder, com uma coroa de espinhos, ainda que tivesse sobre ele a mensagem: este é o Rei dos Judeus, que os soldados colocaram para zombar de Jesus, não sabendo que estavam falando a mais verdadeira mensagem para a humanidade. Ali estava não só o Rei dos Judeus, como o Rei do Universo. Mas aquele criminoso que estava ao lado dele, diferente do outro que zombou de Jesus, aquele criminoso olhou para Jesus crucificado e disse para o outro: ora, você não teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada. O criminoso reconheceu que Jesus era Deus que se fez humano. Aquele criminoso, diferente do outro, reconheceu que mesmo crucificado, mesmo despojado, mesmo sem os poderes humanos e numa condição de sofrimento, ele reconheceu que ali era o Cristo. Aquele era o que veio salvar a humanidade do pecado. E será que nós reconheceríamos que ali estávamos nós hoje, diante de um Jesus crucificado, espoliado, pobre, maltratado, injustamente torturado, prestes a morrer, condenado pelo império, condenado pelo Estado da época, Israel? Será que nós ali, naquela cruz, enxergaríamos o nosso Salvador? Ou zombaríamos dele o outro criminoso? Olha, você não salva nem a si mesmo, quer salvar a humanidade, quer salvar a mim? Como será que nós enxergaríamos Jesus diante do Jesus crucificado? Eu convido vocês a fazermos essa reflexão. Será que estamos abertos
para encontrar Jesus no faminto, no sedento, no estrangeiro, no nu, no sem teto, na pessoa em situação de rua, na pessoa que sofre violência e que é injustiçada? Será que nossos olhos espirituais estão abertos para enxergar Jesus? Porque Jesus disse: a cada qual dos meus pequeninos que vocês fizerem, é a mim que vocês estão fazendo. A mim, Jesus, Rei do Universo. Será que nós estamos tendo essa percepção do criminoso que zombou de Jesus e via naquele Jesus despojado uma pessoa a ser desprezada? Ou será que temos o olho desse outro criminoso que mesmo Jesus ali sofrido, despojado, sem nenhuma expressão de poder, sem coroa de ouro, sem trono em palácios, sem roupas finas, sem soldados ao seu redor, sem cavalos de guerra ao seu dispor, sem nada disso, mas ali crucificado, com uma coroa de espinhos, condenado pelo Império Romano, condenado pelo Estado de Israel, condenado pelas lideranças religiosas? Será que estamos de olhos abertos para reconhecer naquele Jesus o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Rei e Salvador das nossas vidas? Precisamos, irmãos e irmãs, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a abrirmos os nossos olhos espirituais e sensíveis também, como aconteceu com Paulo, que perseguiu os cristãos, aqueles que seguiam esse Jesus que foi crucificado e que nem todos os judeus aceitavam, que o Império Romano desprezava. E Paulo perseguiu os cristãos, até que um dia ele cai do cavalo e os olhos dele se abrem. Ele diz como que as escamas saíssem do seu olho, e aí ele reconheceu que aquele crucificado era o Senhor da sua vida, era o seu Senhor e Salvador, e era o Rei do Universo. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs, possa abrir os nossos corações e os nossos olhos para enxergar este Jesus, porque para reconhecermos o Jesus Cristo, Senhor do Universo glorioso, precisamos também enxergar o Jesus crucificado. Se não enxergarmos no Jesus crucificado, o Rei do Universo, nós não conseguiremos enxergar e compreender o Jesus glorioso, Senhor do Universo. Para enxergar o glorioso, nós precisamos reconhecer o crucificado sofredor no nosso meio, e aí servi-lo, para que naquele dia, como diz no texto de Mateus, Jesus também possa dizer: venha para cá, porque eu tive sede, você me deste de beber, eu tive fome, você me deste de comer, eu estava desabrigado, você me acolheu, eu era estrangeiro, estava nu, e você me deste de vestir, eu estava sofrendo e você me ofereceu um ombro solidário e fraterno. Possamos enxergar esse Rei Jesus, Senhor do Universo, como esse Rei que se revela naqueles que sofrem e que ali nos chama a servir, porque este é o caminho que Jesus deixou para nós, para também encontrá-lo ressurreto e glorioso, Rei dos céus e da terra, de tudo que neles há. Amém.